E aí galera, beleza? Hoje eu resolvi fazer esse vídeo aqui para aproveitar essa discussão toda, né, em torno da entrevista do Caetano Veloso pro Bial, né, onde ele fala que mudou de posição política, que deixou de ser liberaloide, né, usando a palavra dele que eu adorei, aliás, vou acho que agora adotar essa palavra. E como que se deu essa mudança de posição política dele, que foi a partir, né, daquela entrevista que ele fez com o Jones Manuel, que é um pesquisador e um teórico, né, marxista, que tem um canal no YouTube, que vocês devem conhecer, aliás, muito bom, assistam, né? Daí que eu compartilhei um post também do Manuel, onde ele deu um print num tweet de uma jornalista, né, do portal The Intercept, assim, que ele é muito útil para a gente entender, né, como funcionam os marcadores como raça, classe, gênero e orientação sexual, né, de maneira estrutural, né? E quando a gente fala que ele é estrutural, é porque ele é mais difícil de você entender, é porque a coisa está estruturada em todos os caracteres, está estruturada nas comunicações, está estruturada na construção, né, da dita crítica. Enfim, né? Então, numa primeira olhada, fica mais difícil de você identificar isso daqui é racismo, isso daqui é uma questão de classe, de orientação sexual, de gênero, né? Porque está escondido atrás dessa estrutura, né? Porque para nós entendermos também como está sendo articulada toda essa celeuma em torno, né, dessa entrevista do Bial, a primeira questão é: quem deveria ser o centro, né, das críticas, das questões, é o Caetano Veloso. Porque foi o Caetano Veloso que declarou que deixou de ser liberaloide, se tornou uma pessoa mais socializante, mais socialista, depois que o Jones Manuel indicou para ele as obras do Domenico Losurdo, importante historiador italiano, Leima, é muito bom, né? Só que as pessoas de cunho liberal, né, de opções políticas liberais, à esquerda e à direita, resolveram atacar quem? O Jones Manuel, professor, pesquisador, negro e de Pernambuco, né? Esses marcadores, né, de classe, raça, geografia. A gente não pode esquecer que a geografia também está sempre presente, né? É dessa maneira que funciona, por exemplo, a governamentalidade neoliberal, né? A maneira como ela se utiliza desses marcadores sociais para tornar invisível, para desqualificar saberes, né, que discordam, que apontam os equívocos da estrutura normativa, né? É disso que se trata também. Né? E aí, nesse caso é o Jones Manuel, só que nós temos inúmeros exemplos, por exemplo, de quando é uma teórica marxista, de quando é uma teórica transexual, uma teórica bicha, feminista, que se declara de esquerda, né? Sempre será por meio de desqualificações do tipo: ai, vai lavar uma louça, você é treteiro de Twitter, o que você quer aqui é dar close, né, o teu lugar é na parada LGBT, não sei o que você tá fazendo aqui, isso não é coisa pra você, isso aqui é debate sério. O que significam esse tipo essas aspas, né? Elas estão reforçando que apenas o homem heterossexual, reprodutor, né, que concorda com os ditames neoliberais, é que pode, então, só ele tem a capacidade de elaborar pensamento complexo. É disso que se trata, né? E às vezes, quando a gente coloca essas categorias, né, esses marcadores sociais, parece então que a gente está sendo repetitivo, está sendo chato, mas não. A produção literária, a produção ensaística, acadêmica do Brasil, há muita coisa sobre isso, há muitos trabalhos bons que vocês podem aí ter acesso de graça, inclusive, né? Então é sempre bom a gente pegar essas nuances para entender de que maneira essas categorias elas operam no Brasil. E tem outra coisa, as categorias de classe, raça, gênero e orientação sexual, elas são históricas na construção daquilo que nós conhecemos para o Brasil. Nós não podemos esquecer que o atual governo de extrema-direita ele foi eleito com base nesses marcadores sociais, né? Dizendo então que os críticos e que se utilizam desses marcadores sociais para mostrar as desigualdades brasileiras, né, estão promovendo o separatismo no Brasil, uma guerra, e na verdade são eles que fazem isso ao promover essa guerra cultural marcada pelo ódio às pessoas negras, LGBT, às feministas, às mulheres, aos povos originários, né?
Então é importante a gente ter em mente, aproveitar essas discussões para entender melhor como funcionam esses marcadores sociais, como que eles são utilizados para manter tudo como está. Pensando nisso, eu separei algumas leituras para vocês aqui, né? Um dos primeiros teóricos, né, a pensar sobre essas questões no Ocidente é o Foucault, com o nascimento da biopolítica, livrão, que vai servir de base para muitos teóricos pensarem sobre isso. Tem também um outro livro, ele é uma publicação recente, acho que tem uns 2 anos, que é A Nova Razão do Mundo, o ensaio sobre a sociedade neoliberal, que eles se baseiam muito na teoria da biopolítica, do Foucault e do neoliberalismo. É um tanto eurocêntrico, mas dá pra gente fazer o exercício de adaptar para cá, né? Tem esse daqui, é de um autor brasileiro, que é o Abdias Nascimento, que é o Genocídio do Povo Brasileiro. Aqui é um livro de 76 que está falando sobre tudo isso que eu acabei de falar aqui. E aí, mais contemporâneo, tem esse livro da Juliana Borges, que é o que é o encarceramento em massa, que vai explicar então como essas categorias, e aí principalmente de classe e raça, são utilizadas na construção do sujeito perigoso, né? Assim como também as categorias do comunista, LGBT também são utilizadas para a construção desses outros sujeitos perigosos que devem ser mantidos invisíveis. E por fim, que eu já indiquei para vocês aqui, é o Nas Ruínas do Neoliberalismo, da Wendy Brown, que vai então, ela faz aqui um grande mix de todo esse debate para explicar a ascensão da extrema-direita dos Estados Unidos. Ela vai usar então a categoria do homem e das masculinidades fracassadas para então mostrar que esses grupos, que eu também já falei por aqui, eles vão fazer a sua disputa cultural de modelos de sociedade não apenas pelo viés da economia. Aliás, o viés da economia não é o principal. É a questão da sexualidade, de classe, raça e gênero. Então, faça esse exercício e olhe para esse debate, para toda essa questão aí, a partir da entrevista do Caetano Veloso, a partir desses caracteres, vocês vão enxergar outras questões. Então é isso, beijinhos, tchau, tchau.